Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que estão nos ouvindo através do nosso canal no YouTube, canal este que tem feito a diferença, pregando o evangelho genuíno e verdadeiro da Palavra de Deus, o canal A Bíblia em Foco. Minha gratidão a Deus, em primeiro lugar, pela vida que prossegue, pelo ar que respiro e pela vida de cada um de vocês que faz a diferença na nossa vida e também nessas redes sociais através daquilo que nós divulgamos. Minha gratidão a Deus, a vocês que nos ajudaram e nos ajudam a levar esse trabalho para frente, o trabalho verdadeiro, e minha tristeza àqueles que deixaram de nos ajudar, que retiraram as mãos do arado, que pararam de nos apoiar, talvez apoiando outros canais, outras denominações, outros trabalhos que não têm compromisso com a palavra de Deus, que são verdadeiros charlatanismo nos dias atuais, que vivem vendendo e comprando as bênçãos de Deus. Ou talvez aqueles que se deixaram levar pelos desigrejados, pelos aconselhamentos e entendem que servir a Deus e ser um cristão é simplesmente viver a ideia e a ideologia que eles bem entendem e querem seguir. Então, minha gratidão a Deus, a vocês que entenderam que nós não estamos aqui para mudar nada, mas simplesmente para zelar e guardar aquilo que vocês sempre receberam de Deus, que é a verdadeira palavra do Senhor. Eu hoje quero dar sequência, meus irmãos, passei aí, estou vindo de uma recuperação da minha garganta, passei muito mal, inflamou minha garganta e também muito trabalho aqui, eu estou investindo muito aqui em ajudas aqui para minha esposa, nesta casa que nós estamos morando, muita coisa a fazer, muitas reformas, já uma casa já de 20 anos, então tem muitas coisas a fazer. E eu sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês que sabe, que entende que quando eu não estou gravando, eu estou envolvido no meu trabalho. Vocês que seguem o canal Bíblia em Foco já sabem que eu não sou essa pessoa de altos e baixos, que eu sou uma pessoa constante, sou uma pessoa perseverante naquilo que eu vim, naquilo que eu quero fazer. Então, às vezes aparecem uns desativados aqui, desavisados. Ô pastor, o senhor está sumido, onde o senhor anda? Não, o canal A Bíblia em Foco tem vídeos semanais, é muito difícil eu passar uma semana sem gravar, é uma vez que outra, é um acaso, e teve meses que o canal A Bíblia em Foco teve 3, 4 vídeos por dia, 2, 3, 4 vídeos por dia, 3, 4, 5, 6, 7 vídeos por semana, depende do meu tempo, depende de como nós estamos, depende da saúde e da gente, a gente é humano, né? Então a gente não pode prometer nada para as pessoas que a gente não vai cumprir. Ditas estas coisas, meus queridos e amados irmãos, agradeço àqueles que têm apoiado o nosso projeto Igreja e o nosso trabalho do canal Bíblia em Foco. O canal Bíblia em Foco ele se mantém há 8 anos fazendo diferencial na plataforma, na rede social, através do YouTube. Tanto é que ninguém quer comentar. Muitas, milhares de pessoas ou youtubers conhecem o canal Bíblia em Foco, mas ninguém põe um trabalho do canal A Bíblia em Foco. Por quê? A grande maioria não põe porque no canal A Bíblia em Foco não deixa a desejar no ramo de heresias ou de coisas, de escândalos. E outros não querem colocar para não dar ênfase ao canal, para o canal não subir mais na plataforma. Então a gente percebe, sabe dessas artimanhas e tudo, e a gente vai glorificando a Deus quieto no canto, a gente fazendo a obra como ela é. Meus queridos e amados irmãos, nós agora estamos indo para a nossa fase inicial de colocarmos o nosso contrapiso. Uma irmã nos ajudou lá de Santa Catarina e o nosso outro irmão tem nos ajudado lá de Minas e o irmão aqui do Rio Grande do Sul e esses irmãos. Então nós não conseguimos ainda nem tempo e nem o recurso total para nós concluir, mas a gente quer colocar o piso, a gente quer comprar microfonia, quer comprar um som, a gente quer comprar algumas cadeiras para começar, comprar cadeiras, aquelas cadeiras de plástico. Depois que tiver um tempo na igreja a gente vai fazer, eu gosto de bancos, meus irmãos. Já vocês vão sabendo que eu não gosto de cadeira, eu gosto de banco. Mas isso aí tem que investir futuramente, tá certo? Então a gente quer essas coisas para dar o início simplesmente. A gente já recebeu, um irmão já se prontificou de doar as bandejas de ceia, os cálices, os bules, essas coisas, tudo, porque a gente quer manter o sistema tradicional, a gente não quer nada descartável, como essas igrejas grandes têm adotado. A gente quer o sistema tradicional e antigo da igreja. Então o irmão já doou essas partes,
e a gente vai devagarinho concluindo o que a gente quer fazer, realizando até que a gente vai chegar na parte de conclusão final. Só que a gente não pegou nada do irmão ainda em dinheiro, porque a gente ainda não tem a congregação, o piso feito, então a gente não tem por que pegar dinheiro dos irmãos, a gente tem que ser correto. Então depois que tiver o piso, as coisas prontas, que a gente vê que tem um projeto igreja, daí a gente vai pegar a ajuda do irmão para comprar os materiais de ceia, a bandeja, o bules, essas coisas, bulizinho, inox, essas coisas aí, para a gente servir a ceia. Então enquanto não tiver o projeto pronto, eu não vou pegar nada assim, eu quero doar para o irmão uma caixa de som, não adianta ter a caixa de som, o material de som, que eu não quero caixas comuns, as coisas ruins, eu quero já começar, mesmo sendo congregação, se ela vai ter uma caixa de som, que seja uma caixa bem ampla, bem forte, pronta para tudo, para receber playback, pendrive, USB e tudo. Vocês entendem? Não adianta começar uma coisa mal e depois ter que ficar recomprando e bagunçando e gastando dinheiro, jogando dinheiro fora. Então a gente vai pegar essas coisas só depois que a gente tiver mesmo ali o prédiozinho restaurado e feito. Porque não tem por que pegar a coisa dos irmãos e mentir para os irmãos, que não é o nosso lado. Não faz parte do nosso lado espiritual esse tipo de coisa. Tá certo, irmão? Então, dito essas coisas, hoje eu quero comunicar com vocês que querem nos ajudar. Os nossos dados bancários são os mesmos de sempre da descrição dos vídeos do canal A Bíblia em Foco. Até a igreja ser estabelecida, ela não vai ter uma conta bancária. Vai ser tudo que eu vou canalizar para projeto lá, igreja, eu vou canalizar pelo canal. Depois que a igreja ficar estabelecida, o canal vai ser uma coisa, o canal é um trabalho meu, é um trabalho do pastor, e a igreja vai ser outra, porque depois a igreja, se Deus cresce, a igreja, quem sabe da obra é Deus, eu não sou dono de nada, eu não sei de nada, eu estou passando uma luta tremenda para abrir uma simples congregação, não tive apoio nenhum para alocar um salão grande, nada, não tenho povo, nada, mas se Deus decide nos dar povo e igrejas, essas igrejas vão ser ordeiras ao extremo. Elas vão ter o seu tesoureiro, entendeu? E ela vai fazer o seu trabalho da igreja. Então a gente não vai confundir nada das coisas, a gente vai trabalhar certíssimo, porque isso aí é o que eu tenho pregado sempre e é o que eu quero para o trabalho deste ministério. Amém? Então vamos à frente. Quem quiser ajudar o trabalho, pode ajudar. Não interessa o valor, se quer ajudar com 5, com 10, com 1.000, com 10 mil, o que Deus colocar no coração de vocês. Se vocês ajudar para a igreja, vocês já mandam um e-mail, que nem a irmã mandou lá. Ajudei os irmãos aí com valor tal, a irmã lá de Santa Catarina, se não me falo memória, de Tubarão, ela e a filha dela. Ajudei para o piso. Esse dinheiro está guardado para nós trabalharmos o piso e fazermos o piso bruto e depois o piso cerâmico ali para os irmãos ficar bem confortável. Então, vocês especifiquem, isso aqui é para a igreja lá, para a construção da igreja, tá, meus irmãos? Vocês façam o que a irmã fez, tá certo? Eu agradeço a Deus e vou à frente com vocês. E, meus irmãos, o assunto hoje, para que não fique esse vídeo longo, é o seguinte, eu quero aconselhar vocês, admoestar vocês fugir, irmão, não estou mandando na vida de vocês. Não é um pastor autoritário e ditador, estou dizendo para vocês fugir por amor da sua alma, da sua vida e da sua salvação, das redes sociais, não das redes em si, porque vocês precisam se manter informados. Eu não sou pastor contra celular, contra aparelhos eletrônicos, contra rede social, nada. Mas vocês têm que saber usar e usufruir das coisas que vocês têm em mãos. Então vocês fujam dos falsos mestres, dos falsos pregadores, dos falsos pastores e dos gurus e dos tutores de internet. Vocês fujam desses falsos mestres que estão destruindo com a essência daquilo que resta na vida de algumas pessoas. Estão arrancando. Vocês vão encontrar na internet um bando de crentes malucos, endoidecidos, de obreiros malucos na fé. Eu venho falando há 8 anos para vocês sobre isso. Meus irmãos, pelo amor da tua vida, da tua salvação e da tua família, fuja dessa gente. É muita prática de heresias e heresias de perdição, porque a heresia em si, se ela fosse só ali nós rirmos, como eles colocam memes, alguns canais desigrejados, destemplados, sem compromisso, fazem para ganhar views, ganhar dinheiro, ganhar inscritos, placas do YouTube de inscrito, tudo. Não é o meu papel, eu faço com muita tristeza na alma, porque isso para mim é angustiante falar isso. Então, nós não vamos... Por que o canal Bíblia em Foco não cresceu? Porque nós não fizemos as exposições usando memes, ou risadas, ou deboches, daquilo que já é uma desgraça do que está acontecendo
Porque as heresias, se fosse simplesmente heresia, amém, mas são heresias de perdição. E heresia de perdição faz com que você perca a sua alma e a sua salvação. E mais, pasme, você pode perder a sua família. Então hoje eu quero comentar, a Igreja de Cristo, ela foi fundada, Cristo morreu, Cristo, na verdade, fundou a sua igreja praticamente ali já na sua jornada palmilhando as terras ali, aqueles 3 anos de ministério dele. Aí ele estabelece na ceia com os 12, onde ele é traído, e após a Santa Ceia estabelece a igreja naquela ceia, vai à cruz, morre na cruz e estabelece ali o colégio apostólico, estabeleceu o colégio apostólico, morreu e estabeleceu a sua igreja. E ele mesmo disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então a igreja não é a minha, não é a igreja que nós vamos abrir, não é a igreja do fulano, não é a igreja do Beltrano, não é a igreja do ciclano. A minha igreja. Então, para ser igreja de Cristo, tem que ser igreja cristocêntrica, fundada e formada na palavra como ele fez. E tem que seguir a doutrina do colégio apostólico. Vocês estão entendendo? Então, meus irmãos, sobre isso que eu quero falar com vocês. Ele fundou e formou a sua igreja. Bom, a igreja de Cristo passou por muitas metamorfoses, passou por muitas tribulações, por muitas angústias, por muitos apertos e por muitos arroxos ao longo desses 2000 anos que estamos vivendo aqui, um pouco mais de 2000 anos. Ela passou por dificuldades intermináveis, ela foi plagiada, ela foi humilhada, ela foi ultrajada, ela foi perseguida, ela foi massacrada, ela foi destituída do seu culto, ela foi humilhada, ela foi soterrada, ela foi tentaram enterrar, apagar, tentaram crucificar os próprios cristãos, matá-los, assim como fizeram com Cristo. Não conseguiram, porque a igreja de Cristo, ele mesmo disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então não é a minha igreja. A igreja verdadeira é a que está cumprindo com a palavra. Se ela deixou de cumprir com a palavra, é o que eu digo aqui, nesse canal, mas a minha denominação, a minha igreja, a minha igreja é a igreja mãe, a minha igreja é a igreja certa. Aí os sectários dizem que as igrejas deles são a certa. Eu vou dar nomes aqui aos bois, senão você não entende. A Deus é Amor vai dizer que eles são os exclusivistas únicos, sempre disseram isso. A IPJC vai dizer isso, a Assembleia de Deus vai dizer que é a igreja mãe, as seitas heréticas como Adventista, Testemunho de Jeová, Mormons, Tabernáculo da Fé, Congregação Cristã, vai dizer, não é seita, vá para lá com os seus argumentos, meu irmão, é seita e acabou, entendeu? Vai argumentar que não são, que não são seitas e que são a igreja verdadeira, o único povo exclusivo, seleto, peculiar, de boas obras que veio para pregar para o mundo a verdade. Não. Nenhuma nem outra. A igreja verdadeira é aquela que está fundamentada na palavra. E muitas dessas que eu citei, pentecostais, tiveram já fundado na palavra, mas não estão mais. Então a igreja tem que permanecer na doutrina apostólica. Isso aí não é eu que estou dizendo, é Atos dos Apóstolos. Quando Jesus Cristo ele estabelece sua igreja, eu vou citar aqui que talvez eu não me lembre depois, ele vai à cruz, aparece para as multidões durante 40 dias e 50 dias após a sua morte, ele manifesta o Pentecoste no colégio apostólico. Aqueles apóstolos inflamados pelo poder de Deus saem mundo afora pregando a palavra de Deus, operando sinais e prodígios de maravilhas e através da palavra. Então não se engane, vocês que estão pregando todo tipo de prática de heresia, dizendo que é sinais e maravilhas apostólicos, vocês estão enganando o povo e mentindo. Porque os sinais que vocês operam não são os sinais apostólicos manifestados pela palavra. Vocês estão entendendo? Que culpa eu tenho se a igreja de hoje, ela adulterou os dons espirituais? Que culpa eu tenho se ela plagiou a mensagem verdadeira da cruz? Que culpa eu tenho se ela zomba de todo o acabouço doutrinário da igreja e zomba do acabouço dos dons espirituais? Que culpa eu tenho se a igreja plageia, forja os dons, usa os dons, vende os dons e fazem todo tipo de atrocidade? Não tenho culpa. Que culpa eu tenho se as conversões de hoje são falsas? São verdadeiras conversas, são convenções que não são verdadeiras, são falsas. Por quê? Por que são falsas? Porque uma conversão, já diz tudo, é mudança de vida. E uma pessoa, para mudar de vida, ele tem que estar arrependido. E para se arrepender, ele tem que estar completamente transformado. Então, se a pessoa não passou por esse processo, não é uma conversão. Então, são falsas conversões, são falsos milagres, são falsos sinais, tudo falso numa igreja de hoje pregando. Porque os milagres apostólicos eram, sem dúvida, não deixavam dúvida e não eram forjados, nem compravam pessoas para testificar que os apóstolos estavam fazendo milagre. Era tudo diferente. Eles faziam em silêncio, a igreja crescia e explodia, porque os milagres eram acompanhados, os sinais seguiam aqueles apóstolos através da palavra.
Vocês estão entendendo? Então não adianta você querer negar que não existiu o mover do pentecostalismo, que a minha fala está centrada nisso hoje. Eu vim para desmascarar algumas coisas. Então não adianta querer negar o pentecostalismo verdadeiro, não adianta querer negar o fogo que encandecia através da mensagem apostólica pregada pelos apóstolos. Não adianta querer negar que eles verdadeiramente eram uma explosão nas mãos de Deus e que eles incendiaram o mundo através da sua palavra. Então não adianta os tradicionais, que é a minha fala aqui, querer vir com essa conversa de negar o Pentecostes, e não tem por que os pentecostais forjar aquilo que não existe para dizer que é um Pentecoste. Então qual é que é o problema da minha fala aqui? A minha fala aqui é o seguinte: tradicionais na pessoa do Augusto Nicodemos, que é o tradicional mais pé no chão, mas mesmo assim é um tradicional, e o tradicional ele nega a existência do Pentecoste. Vocês estão entendendo? Ele vem com essa conversa de que o Pentecoste que tem hoje é falso. Só que eles têm razão. O Augusto e tantos outros têm razão. O Paulo Júnior e qualquer um tem razão. Mas isso não resolve os problemas deles. Porque sendo tradicionais e negando o Pentecoste, e usando como álibi esse Pentecoste fajuto que temos agora na última hora. Qual é o Pentecoste fajuto? Essas igrejas transformadas em centro de umbanda, quimbanda e batuque. Mulheres e homens com roupões brancos, azul, vermelhos, dançando e se atirando no chão, rebolando, colocando as mãos para trás, os dedos cruzados, completamente demoniado, forjando línguas estranhas que é um dom verdadeiro e sagrado, e zombando e batucando aragatum, que eu já falei nos vídeos anteriores aqui, batendo tambor e bagunçando com a igreja, com todo tipo de prática de dança, que nenhuma dança é espiritual. Já falei em outros vídeos. E eles fazem batendo, dançando, danças eletrizantes, danças coreográficas, qualquer tipo de dança. O evangelho, ele é o culto de Romanos 12 é um culto com raciocínio e com razão. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Razão e raciocínio. Não é um culto de pessoas enlouquecidas, desordenadas, sem ordem. Paulo falou da ordem do culto. Então esse culto não agrada a Deus. E isso está passando por pentecostais e por Pentecoste. E aí dá razão de um Paulo Júnior, de um Augusto Nicodemos vir e banir o pentecostalismo da história da igreja. Então me desculpe, Augusto Nicodemos, que são formados, academicistas, do Paulo Júnior, porque não adianta pregar uma coisa. Você está falando do Augusto. Esse dia alguém disse para mim: quem é você para falar do Billy Graham? Billy Graham? Eu já falei quem era Billy Graham, maçom velado na Casa Blanca, aliado do Papa. Então não vem com Augusto para cima de mim, com Claudio Honor de Andrade, com Antônio Gilberto, que ninguém é melhor que eu. Não vem com Davi Miranda nem com ninguém. Ninguém é melhor que eu. Fui amigo de grandes homens, pregadores renomados, tais como Lorival de Almeida, que hoje está naquela situação, que Deus tenha misericórdia, os levante daquela cadeira. Fui amigo e companheiro do Luiz Antônio, do Humberto e de tantos outros. Agora não vem dizer para mim que alguém é melhor que eu ou menos que eu, porque ninguém é melhor que ninguém. Na escala do evangelho nós somos pastores, uns menos conhecidos, uns mais conhecidos, mas assim, ó, não vem ele querer tirar da história o pentecostalismo verdadeiro. Não vem o Paulo Júnior querer, através dessas aberrações, negar a existência e a essência do pentecostalismo verdadeiro. Porque eles pregam uma coisa, mas não vi. Por exemplo, Paulo Júnior prega muitas verdades, mas as mulheres lá estão de calça comprida, lá estão com o cabelo cortado, de brinco, usando todo tipo de adorno, e aí eles dizem o que é pecado e o que não é. Então a igreja verdadeira é transformada por dentro e por fora. Vocês entenderam? O reflexo estereótipo é o reflexo do interior, que bota para fora o que ele tem com o cristão. O cristão é diferente em toda a sua forma e maneira de viver. Vocês estão entendendo? Seja no modo vivente, seja na prática, seja no uso, no comer, no falar, qualquer coisa que vocês imaginar, o cristão é diferente. Ele não é um extremista, ditador engessado, pacato, ultrapassado, que se enclausura num lugar e não quer nem sair de medo para pregar para as pessoas porque é santo, está santificado e canonizado. Não, ele é um cristão autêntico, moderno, lindo, maravilhoso, sabe, inteligente, mas ele é recatado porque ele sabe que o cristão tem que ser diferente. Então não adianta o Paulo Júnior, o Augusto e qualquer outro desta linha calvinista vir querer dizer que o pentecostalismo é falso. É falso esse pentecostalismo das aberrações que nós estamos experimentando. Mas o pentecostalismo que eu venho falar aqui é o que nós queremos e guardamos e cuidamos e zelamos e queremos trazer para a igreja que nós estamos trabalhando. E vamos trabalhar. E toda e qualquer igreja que estiver trabalhando dentro desse pentecostalismo que eu vou falar é uma igreja verdadeira. Não é porque eu sou dono da verdade. Não é porque eu estou me apresentando como bastião da verdade ou como o paladino da esperança de alguém. Não.
É porque o pentecostalismo verdadeiro, ele tem sinais de milagres, de curas e maravilhas. O pentecostalismo verdadeiro, ele é acompanhado do dom do mover dos 50 dias após a morte de Cristo, que é o Pentecoste. Eles receberam, querendo o diabo ou não, eles receberam, falando o diabo ou não língua estranha nos dias atuais, zombando os pastores falsos mestres da língua estranha hoje ou não. O pentecostalismo e o dom de Deus de línguas estranhas, manifestação do Atos dos Apóstolos 2, no aposento alto, continua sendo verdadeiro. Quem está me entendendo? Então, o pentecostalismo verdadeiro traz a evidência do batismo do Espírito Santo com a evidência do falar em línguas, vocês estão entendendo, em outras línguas, mas com zelo, com respeito. O verdadeiro pregador não sai por aí abrindo a boca, se esbaldando em língua estranha. O verdadeiro pregador batizado com o Espírito Santo, ele conhece e sabe aonde ele está com os pés no chão. E ele fala em línguas quando ele está completamente incendiado, encandecido pelo fogo de Deus. Ele mais prega do que fala em língua. Os pregadores de hoje mais falam em língua do que pregam, porque nada disso é verdadeiro. Então os pastores, os apóstolos de Cristo, o colégio apostólico, experimentaram o poder de Deus. E eles faziam uso disso, inflamados pelo poder da palavra. Porque se você é inteligente, você vai ver Pedro pregando a palavra, você vai ver Paulo incendiado, falando do poder de Deus e do manifestado do Espírito Santo, você vai ver o Filipe em Samaria, você vai ver o Estevão morrendo apedrejado, incendiado. E eles eram pregadores, excepcionalmente falando para vocês, cheios do Espírito Santo, porque só alguém cheio suporta o que eles suportaram. Mas eles não eram canastrão, falastrão, charlatão, mentiroso, vendilhão, trocador das coisas de Deus. Eles eram homens responsáveis, tais como lá na antiga expressão Eliseu, que não vendia os talentos e os dons de Deus por dinheiro como Geazi queria que ele vendesse. Então o próprio Elias orientou ele e disse, os milagres de Deus, os sinais de Deus, Eliseu, não são vendidos e não são para ser trocado por coisa terrena. E o Eliseu entendeu. E o Geazi se perturbava porque Eliseu era o tipo de homem que sabia que tinha que ter respeito com as coisas de Deus para poder receber de Deus para fazer para as pessoas. Então, pasmem vocês, se alguém quer ajudar o canal Bíblia em Foco, a minha pessoa, minha família, meu trabalho, ajude. Mas nada vai me comprar. E não é porque alguém vai me ajudar com 1.000, 10.000, 5.000, 500 pila, seja lá a quantia que for, ninguém me compra com nada. E pasmem, senhores, não vai comprar, porque ao longo desses 8 anos eu continuo mesmo. E mesmo que vocês tivessem jogado dinheiro na minha conta, aqui para mim ter 2, 3 igrejas, vocês não estariam me comprando mesmo assim. Porque eu estou vacinado, eu sei para que Deus me chamou. Vocês entendem? Não importa, eu não sou do tipo que me vendo por um carro bom, por uma casa boa. Eu fiquei 30 anos esperando uma casa nas mãos de Deus. Eu estou ainda hoje com um carro velho, 2008, um C4 Palace da Citroën, que vale 20, 22 mil. Então eu não estou aqui para me vender. E pasmo que eu vou dizer, o que eu tenho hoje não é da igreja, é meu. O meu carro que eu tenho, já falei, vou falar não, porque tem gente que pode no futuro vir querendo me acusar de que a casa que eu tenho, o que eu tenho, eu tirei do canal da igreja. Ninguém me ajudou no canal para me comprar nada, a não ser alguma coisinha. Eu nunca recebi, através de YouTube, dinheiro para ter algum bem material. De forma alguma, porque eu estou aqui comprometido com a verdade. Se eu fosse um falastrão, talvez muitas pessoas tinham estendido a mão. Por isso que a obra de Deus, quando é verdadeira, ela patina. Então tudo que eu tenho hoje é do meu trabalho, é do evangelho que eu trabalhei, que eu granjei. Nada é assim de ajuda de alguém. Alguém veio aqui e me deu alguma coisa. De forma alguma. De forma alguma. Então é tudo coisas que Deus me deu do meu trabalho secular. De forma alguma eu tenho alguma coisa de alguém. E por isso que eu permaneço assim, porque eu quero permanecer assim. Quem vai me ajudar não vai me comprar, vai ajudar a igreja, vai ajudar o meu trabalho, a minha família, o canal. Ninguém vai me comprar. Vocês estão entendendo? Porque eu não estou na prateleira da venda. Então não adianta o Paulo Júnior, que eu vou citar os linhagens calvinistas mais fortes, mais famosos nos dias atuais, o Augusto e tantos outros aí, presbiterianos, seja ele quem for, o Hernani, seja quem for, querer vir negar o pentecostalismo verdadeiro, que eu acabei de falar, usando como álibi esse pentecostalismo de aberrações de batuque dos dias atuais. Vocês entendem? Esse não é o pentecostalismo. Essas igrejas são travestidas de pentecostais. O verdadeiro Pentecoste, o fogo do verdadeiro Pentecoste arde através da palavra em um culto ordeiro, como o culto de Paulo. Como o culto que Paulo fala aos Romanos 12, como o culto que Paulo orienta e ordena nas suas cartas paulinas, que é um culto de respeito, com respeito à profecia, com respeito aos dons espirituais. Vocês estão entendendo?
Esse é o verdadeiro Pentecoste, e eu creio nele porque ele é verdadeiro e ele é bíblico. Vocês entendem? Então, para mim ser um verdadeiro pentecostal, não tem que andar pulando, gritando, saltando, revelando, mentindo. Eu não tenho que ter revelação e profecia na minha igreja para agradar alguém. Eu não tenho que ter, porque se eu não tiver, alguém não vem. Isso aí é falácia. Por isso que o pentecostalismo verdadeiro acabou. Porque hoje todas as igrejas que trabalham em cima dessas aberrações são consideradas pentecostais. E isso não é o Pentecoste verdadeiro. Ficou claro? Então, o tradicionalismo, eles vêm dizendo que restauraram o evangelho, lá o evangelho apostólico. Nós vamos lá para Lutero. Lutero se julga o restaurador do culto. Lutero é um católico que teve uma visão um pouco mais ampliada e conseguiu se desvencilhar do catolicismo. Foi um ato bravo, foi um ato gigantesco, foi algo excepcional. Escreveu a Bíblia no alemão, traduziu para o alemão, divulgou a Bíblia para os alemães, fez muita coisa boa. Mas o Lutero e a igreja luterana continuou batizando um batismo antibíblico, um batismo católico, vocês estão entendendo? Um batismo com água na cabeça. Então o que acontece? O Lutero não restaurou o verdadeiro evangelho. Então vem a tempo gente querendo se apresentando como restaurador, como alguém que solucionou. Aí vem os calvinistas, ali meio próximo, meio perto da época de Lutero. O Calvino fez alguma coisa boa, mas fez muitas coisas que foram terrivelmente uma atrocidade para o evangelho. Então não adianta alguém vir, os luteranos, os calvinistas, com os 5 solas, sola escritura, sola Cristo. Não adianta vir com os 5 solas se verdadeiramente não vive o verdadeiro evangelho, se negam o verdadeiro Pentecoste. Vocês estão entendendo? Então essa briga antiga deles achar que estão restaurando, e aí vem essa passagem pelo luteranismo, anglicanismo, esses tradicionais, essa igreja antiga, essa coisa fria que vai se perdendo no tempo. Isso aí não resolve, meus irmãos. Então tem gente querendo resolver, não vai resolver nunca, porque o verdadeiro evangelho de Cristo não precisa ser resolvido por ninguém que vai vir depois do colégio apostólico. O verdadeiro evangelho, a verdadeira igreja vai ter que estar fundada e fundamentada em Cristo, na cruz e no colégio apostólico, que deu sequência ao trabalho de Cristo. A igreja que ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Quem está entendendo? Então não adianta vocês acreditar naquilo que não é bíblico. Vocês têm que acreditar no que é bíblico. Então, a situação, só para nós encerrar, sobre os calvinistas, Augusto, Nicodemos, Paulo Júnior e tanto, porque Paulo Júnior tem uma linhagem calvinista, porque vocês vão ver que ele é um tradicional. Então, o que acontece? Se vocês vão olhar para eles, para o Paulo Júnior, para o Augusto e para tantos outros, Hernani, essas pessoas vão negar o verdadeiro pentecostalismo usando como álibi essas aberrações dos dias atuais, para negar e para eles se colocar no topo como eles são certos com a doutrina da predestinação e tantas outras coisas. Só que você vai lá, as mulheres estão de calça comprida, ninguém segue. Não estou falando só doutrina estereótipa, mas eles têm muitas coisas que eles pregam que tem fundamento e a grande maioria não tem. Então o que eu quero deixar claro para vocês? Que não adianta. Paulo, ele disse, quando eu fui ter convosco, eu não fui anunciando uma coisa, eu anunciei até vocês todo o conselho de Deus. Jesus Cristo, em suas palavras, ele deixou bem claro, não adianta vocês fazer estas coisas e omitir aquelas. Então o que Jesus e Paulo estavam dizendo? O evangelho é uma totalidade de fatos e de coisas. E quem é que decide? É você, irmão Levi? Não, não é eu, é a Bíblia. Então vocês pela Bíblia vão saber e vão ver que o verdadeiro evangelho de Cristo já foi pregado pelos verdadeiros pentecostais mais antigos, que hoje está banalizado. Porque o verdadeiro evangelho de Cristo, ele tem a chama incandescente da palavra, os dons espirituais, o mover do Espírito Santo, e ele tem o respeito no culto diário. Entendeu? Então quando o Espírito de Deus está ali, está acontecendo o que está em Atos 2, a conversão todos os dias. Entendeu? Eles perseveram na doutrina dos apóstolos, nos dons espirituais, no repartir do pão, na comunhão, e todos os dias ou todos os meses há conversões verdadeiras, não são falsas conversões. Batismos não são banhos de pessoas tomando banho peladas, desnudas em piscinas ou em qualquer lugar. Entendeu? A igreja apostólica verdadeira, ela tem os milagres de Deus e ela tem conversões reais e verdadeiras. Então isso aí está tudo adulterado, cada um acha a sua verdade, um acha que está no âmbito verdadeiro porque é unicista, porque batiza só em nome de Jesus Cristo, negando a trindade, que é bíblica e clara desde o Éden, desde a formação do mundo, quando o Espírito se movia sobre a face das águas, a unidade do Espírito já na formação das coisas, o Filho se manifestando na cruz, o Espírito Santo consumando a obra e o Pai na sua existência de criação de todas as coisas. Então não adianta negar
as coisas que são bíblicas para se julgar como uma igreja verdadeira que resolveu o problema. Então a doutrina apostólica, alguns acham que a doutrina apostólica, que eles são apostólicos porque eles batizam em nome de Jesus, outros acham que são apostólicos porque consagram o apóstolo, e eu já vou falar nisso aqui agora para nós encerrarmos, para não ficar longo. Então a gente já falou dos tradicionais, achando que resolveram o problema. A gente está falando sobre o pentecostalismo, que ele é verdadeiro e está banalizado, 100% banalizado por causa de quê? Por causa de igrejas que ficam revelando, por igrejas que ficam profetizando, igrejas que zombaram, brincaram com os dons de Deus, com a doutrina e com os milagres. Entendeu? Que transformaram o culto deles numa Babilônia, um bingo eletrônico. Vocês estão entendendo? Mas para vocês entenderem melhor, hoje tem igrejas que não é igreja, você não vai num culto, você vai num bingo. Você vai num cassino de jogo, como Las Vegas, porque todo minuto, toda hora se fala em dinheiro e se lança sorte, jogando e comprando coisas e trocando coisas. Bom, então para que vocês entendam, para que vocês entendam real e verdadeiro, eles acham que são apostólicos porque eles, alguns acham que são apostólicos porque não dão o dízimo, que eles dão o que querem e fazem o que querem ali em unidade. Outros acham que são apostólicos porque, já falei antes, batizo só em nome de Jesus. Outros acham que são apostólicos porque ordenam o apóstolo. Você está entendendo? Deixa eu deixar bem claro aqui para vocês. Eu vou terminar falando desse movimento que veio através do apóstolo de Costa Rica, que consagrou aqui no Brasil a Valnice Milhomes, ali por meados de 99, 2000, e que dali a Valnice e aquele René e os outros foram consagrando milhões e milhares de apóstolos aí Brasil afora. Então eles acham que são certos porque tem ordenação apostólica. Uma igreja, se ela tiver o nome de apostólica, ela não é apostólica simplesmente porque ordena apóstolo. Deixa eu deixar bem claro. Se uma igreja abrir com o nome apostólico, ela tem que seguir a doutrina apostólica de Cristo, que é a mesma doutrina do pentecostalismo, verdadeiro. Ela não vai ser apostólica porque batiza só em nome de Jesus. Ela não vai ser apostólica porque usa roupões, mantos. Ela não vai ser apostólica porque alguém tem uma coroa de rei na cabeça. Ela não vai ser apostólica porque as pessoas lá estão entrando dentro da igreja com práticas, digamos que judaica, que eu já vou entrar. Então, ela não é apostólica simplesmente porque tem aberrações desses dias de hoje que as pessoas acham que isso é ser apostólica. A igreja verdadeira apostólica, ela permanece e persevera na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nos dízimos, nas ofertas, e ela tem um culto verdadeiro e ela se pauta na pessoa bendita de Cristo. Por que esse movimento do apóstolo de Costa Rica, trazido para a Valnice, da Valnice para os demais, depois do René para tantos outros, e esse milhão de apóstolos é errado? Porque a igreja apostólica do Brasil e essa moda desses apóstolos, perdão, por que isso é errado? Porque eles judaizaram o culto. E em Cristo não há judeu, nem grego, nem bárbaro, nem citra. Em Cristo, Jesus vem, estabelece, cumpre a lei, para não banalizar com os judeus, respeitando a sua origem, a sua nação, e estabelece a graça. Fica claro e consumado aqui, eu não quero ir além, fazer estudo prolongado. Em Cristo, no tempo da graça, não importa quem quer que seja, ou raça ou nação, tem que levantar a mão e aceitar Cristo como Salvador e se converter dos seus pecados, das suas tradições e das suas religiões. Perdão. Em Cristo, na graça, o judeu tem que se converter. Vocês entendem? Ah, pastor, não. Em Cristo tem que se converter. Não existe mais. Isso é um pecado tão grande ficar judaizando a igreja que vocês não têm noção. Os apóstolos dessas igrejas modernas, deixa eu falar aqui antes que eu me esqueça, talvez eu não vou conseguir me lembrar, já me esqueci de algumas coisas que eu queria falar, assim, porque essas igrejas apostólicas, eles acham que são apostólicos porque estão ordenando apóstolo. E a ordenação apostólica é antibíblica, e eu já vos provei aqui e vou vos provar de novo. Isso estava na minha garganta, eu preciso falar para você, fuja desses youtubers, fuja desse lugar. Qualquer lixo é apóstolo. Qualquer coisa está consagrada apostólica porque pertence à linhagem, carteiras e credenciais dessa linhagem apostólica da Valnice Milhomes, que trouxe essa doutrina lá do Mao Tse Tung, do G12, de evangelizar de 12 em 12, tantas coisas que eu já falei em outros vídeos meus, tantas práticas heréticas. Você entende? Ninguém é apostólico
simplesmente porque segue essas práticas. Vocês estão entendendo? Então, a igreja, eles estão se julgando apostólico e a ordenação apostólica ela é antibíblica. Eu vou dizer mais uma vez e não vou falar mais nisso para os irmãos aqui. Por que vocês não seguem o canal? Vocês ficam seguindo essas pessoas? Vocês estão sendo enganados e gostam de ser enganados. Escuta o que eu vou dizer. Primeiro lugar, para uma pessoa ser apóstolo, eu vou citar duas coisas, mas uma só chega. Ninguém vai ser apóstolo se ele não viu Cristo em vida. Por que os 12 são apóstolos de Cristo? O colégio apostólico Jesus chamou, eles têm uma hierarquia altíssima e um dom extraordinário, um talento e uma, eu não vou dizer sorte, mas um privilégio de ser escolhido, porque além deles não há outro. Porque eles, para ser apóstolo, têm algumas regras bíblicas. Tem que ser testemunha ocular de Jesus. Eles têm que ter convivido com Jesus e visto Jesus de olho nu. Eles têm que ser testemunha da morte, da ressurreição e da vida de Cristo, do ministério do colégio apostólico. Então não tem outro além dos 12. Tem que ser testemunha ocular, tem que ter vivido com Cristo, tem que ter feito parte do colégio apostólico. Então os apóstolos é só os 12, os 11 fiéis e o traidor. E depois aquele que foi imbuído no lugar do traidor, o Matias. Não existe outro. Ah, mas o Policarpo de Esmirna, o discípulo de João, todos eles que vieram depois podem ser grandes pastores, mas apóstolos nunca mais. Pode os pastores de hoje colocá-los como apóstolo, o Policarpo e todos os outros daquela época. Não vai ser, porque quem não foi testemunho ocular da morte de Cristo, ah, mas ele conviveu com aqueles que foram testemunho como João, não importa. Os apóstolos, os 12, e passar disso acabou. Então, depois dos 12 apóstolos, a igreja é ordenada de auxiliar a pastor e acabou. Então, o que passar disso é ordenança antibíblica, porque Paulo vai falar dos auxiliares até o pastorado. Você entendeu? Auxiliar, diácono, presbítero, evangelista e pastor, isso é uma ordenação bíblica. O resto é falácia e aberrações e invenções da última hora. Então, por que esses apóstolos de hoje são enganadores, mentirosos? Porque eles querem uma consagração. Apóstolo, puxa, quando a gente consagra bem apóstolo, essa foi a ideia da Valnice, do pastor, do apóstolo da nossa América Central, aqui da Costa Rica, porque isso causa impacto, apóstolo, vocês entenderam? Mas não são, porque apóstolos é os que conviveram com Cristo. Acabei de dizer, a ordenação é falsa. Então esses apóstolos, eles vêm trazendo um prejuízo grande demais para a igreja de Cristo da atualidade. Pior que os pentecostais aberrativos, porque esse pentecostalismo aberrativo veio através dessas igrejas neopentecostais, desse apostolado e dessas igrejas agora de fundação. Vem a Mundial do Poder de Deus, o apóstolo Valdomiro Santiago, nunca foi apóstolo. Aí vem o missionário R.R. Soares, que é para ser missionário, mas na verdade ele também tem uma envergadura apostólica. Aí vem o bispo Edir Macedo, que na verdade de bispo não tem nada, ele tem uma ordenação apostólica. A gente percebe pelo jeito de trabalhar, porque bispo e presbítero é a mesma coisa, não tem problema nenhum em bispo. No original, bispo e presbítero é alguma coisa, é a mesma coisa. Mas por que ninguém quer ser presbítero e quer ser bispo? Porque bispo é uma palavra nova, impacta as pessoas, bispo. Então a ordenação bíblica é auxiliar ao pastor. Ah, não vejo mal nisso, o senhor está equivocado. Não estou equivocado coisíssima nenhuma. Se você olhar, observar, você vai ver que a era dos bispos destruiu com a igreja agora, a atualidade. De 70 para cá, a era dos bispos das igrejas neopentecostais destruiu a igreja. É o bispo, é as bispas ungindo com água, batizando em piscina, batizando pessoas nuas. Por exemplo, a igreja de plenitude do apostólico, plenitude do trono de Deus. Apóstolo Agenor, o que tem isso de apóstolo? O que tem isso de plenitude de Deus? O que tem isso de Pentecoste? Nada. Então essas igrejas apostólicas que estão passando por apostólica, mas na verdade não são apostólicas, já está me causando dúvida de colocar o nome do nosso trabalho de apostólica, porque a maioria não vai entender e vai achar que nós somos apostólicos, porque temos ordenação apostólica, porque temos batismo só em nome de Jesus. Então as pessoas precisam entender que nosso trabalho vai ser apostólico, zelando da doutrina da palavra e dos verdadeiros sinais e milagres e perseverando na graça de Deus, vivendo o verdadeiro evangelho. Então, quero deixar bem claro, esses apóstolos, essas doutrinas apostólicas, isso não tem nada a ver com Deus. Foi nessas igrejas, desse movimento desses apóstolos, que apareceu todo tipo de campanha corrente, que apareceu todo tipo de atrocidade, de compra e venda, vendilhões da fé, charlatões da fé. Foi nesses movimentos que apareceu esses cultos aberrativos, claro, dentro do pentecostalismo, porque o pentecostalismo copiou dessas igrejas apostólicas neopentecostais modernas e trouxe para dentro das igrejas
que eram pentecostais, que seguiam o pentecostalismo verdadeiro, traz como Assembleia, Deus é Amor e tantas coisas que acabaram. Eu estou citando a Assembleia de Deus e Amor porque as duas maiores pentecostais do Brasil, e elas se acabaram, se destruíram, copiando. Tanto é que no Rio a Igreja de Deus e Amor copiou a doutrina da Igreja Universal, acabou na pessoa do Sérgio Sora. E todos os estados do Brasil onde a Assembleia de Deus copiou esse culto da vitória, porque a Assembleia de Deus nunca trabalhou com culto de vitória, eu sei porque eu conheço das origens. A minha avó é assembleiana há 70 anos atrás, nasceu no Evangelho da Assembleia de Deus. Então a gente conhece, e a gente sabe que a Assembleia de Deus não tinha essas campanhas e correntes, culto disso, culto daquilo. A Assembleia de Deus tinha cultos, e a Assembleia de Deus se corrompeu aderindo isso para não ficar para trás, claro. Ninguém quer ficar para trás, nem a Deus e Amor nem a Assembleia. Se as igrejas mundanas vai surgindo esse movimento apostólico, essas campanhas que a gente vai gerando dinheiro, eles preocupados com dinheiro, quantidade de pessoas, vão deixando de viver as coisas certas e vão aderindo a esse sistema novo, e aí faliu. Quando foi olhar, foi tarde demais. Então isso é um movimento errado. E aí vem a Universal do Poder de Deus, são igrejas mundiais, a Universal do Poder de Deus, a Igreja Universal do Reino de Deus. Edir Macedo, bispo, mas na verdade é um apóstolo, porque tudo que ele faz é da mesma doutrina da Valnice Milhomes e do apóstolo de Costa Rica. Aí vem o Valdomiro Santiago, Mundial do Poder de Deus, apóstolo Valdomiro. A mesma coisa, Mundial do Poder, são igrejas globais, mundiais. Aí vem a Universal da Graud, Igreja Universal. Universal, quer dizer, o universo todo dentro de uma coisa só. Quer dizer, é uma igreja onde tem um missionário. Não é missionário, porque o missionário nunca foi missionário, porque nunca havia ele em missão. Outra coisa, aí vem, digamos que essa igreja plenitude do trono de Deus, em Norduques, nunca foi apóstolo, porque a doutrina apostólica não existe, a ordenação apostólica. A doutrina apostólica sim, a ordenação apostólica não, me perdoe. Aí vem a igreja missionária Davi Miranda. Davi Miranda nunca foi missionário, porque missionário é quem vai em missão, quem vive trabalhando, viajando, desbravando. Evangelistas e missionários são desbravadores. Então, e o missionário ainda tem umas características peculiares mais longas, porque ele tem que ter um ministério parecido com o ministério apostólico. Você entende? Ele tem que ser um homem de sinais, de movimento, de maravilha, um missionário. Ele tem que ter umas qualificações bem fortes e você ir a fundo. Porque eu estudei muito ministeriologia, eu sei como é que funciona, pela misericórdia de Deus. Aí vem o missionário, por que não é missionário? É um grande homem, é um pastor, nunca foi missionário. Então, tudo ordenações para impactar. Então, para você entender, o bispo Macedo nunca foi bispo, ele é um apóstolo dessa geração nova. Aí, por que essas igrejas são mundiais e globais? Porque causa impacto, segue uma doutrina mundial e global. Agora não está Batista da Lagoinha, deixou de ser Batista? Global. Por que global? Por causa do mesmo ministério mundial, universal, entendeu? Essas coisas aí, internacional, da graça, as coisas tudo aí, para que dê esse impacto. São igrejas que trabalham em cima de dons forjados, de milagres mentirosos, de sinais mentirosos. São igrejas que trabalham em cima de ordenações mentirosas, antibíblicas. São igrejas que estão fora dos padrões bíblicos. São igrejas que trabalham em cima de campanhas de corrente, vendendo e comprando a fé das pessoas. Eu estou falando debaixo do sangue de Jesus. Eu sei que vou ter que prestar conta de tudo que eu falo, mas eu não posso me calar diante do que está acontecendo. Eu tenho que expor para as pessoas que ainda querem ser salvos, que ainda querem compromisso com Deus, que ainda zelam da palavra, o verdadeiro evangelho. Eu sinto muito se alguém não gosta, fica bicudinho, fica que nem criancinha quando perde o pirulito, fica todo mimoso, cheio de tequezinho, que nem porcelana instalando. Não estou nem aí para ti, entendeu? E que bom que nós não estamos frente a frente numa igreja, porque eu ia pregar na tua face que eu estou pregando aqui, porque eu não tenho medo de cara feia, nem de bigode, nem de gente espraguejando, de gente amaldiçoando. A minha vida está completamente escondida e protegida debaixo do sangue. O diabo não pode tocar. Não pode, porque ela está escondida em Cristo, debaixo do sangue da cruz. Então entenda uma coisa, essas igrejas apostólicas, como a do Edir Macedo, como a do Agenor Duque e tantas outras, é as que judaizaram o culto. E judaizar o culto é um grande pecado. É algo terrível. O judaísmo não tem nada a ver com o culto da graça. O judaísmo é coisa do passado, é tradições antigas, é lei. Nós vivemos graça, nós vivemos Cristo manifestado. Quem está judaizando a igreja está contra o sacrifício e a própria pessoa de Cristo. Não está indiretamente, mas indiretamente está. Porque em Cristo nós não vivemos judaísmo, nós vivemos o cristianismo. Então judaizar a igreja, vir com um manto riscado, com franjas nas pontas em cima do corpo para pregar, como a maioria deles faz, colocar um chofar, um chifre de carneiro, ficar guinchando aquilo no culto, entendeu? Isso aí é prática de igrejas apostólicas modernas, que vem dessas práticas, desse neopentecostalismo, dessas campanhas de correntes, revelando e mentindo e profetizando para todo mundo. Tem um contrato com o diabo e com alguns mentirosos para vir e testemunhar
e mentir para as pessoas através de falsos testemunhos de curas e milagres. O diabo se manifesta ali, ele mesmo sai, faz um auê para destruir a mentalidade das pessoas, para manipular a mente das pessoas, para as pessoas não saberem mais aonde que Cristo está verdadeiramente e qual é o sentido do verdadeiro evangelho. É isso que eles fazem, corromper a mente das pessoas. Então eles trazem o chofar, o chifre de carneiro, mantos, filactérios nas roupas, eles trazem a barba longa, alguns já fizeram, o Yosef Akiva já fez de tudo e não conseguiu conquistar com nada, um baita de um malandro que vive lá com a mulher dele expondo aquele corpão, mas se vergonhar desses camaradas, tento de tudo, nada dá certo, vão mudando e se reformulando. Então o verdadeiro evangelho vocês é fácil, vocês estão caindo porque querem, porque essa gente que quer ser cristão da última hora, esses ricos, atores, jogadores, celebridades, cantores, isso aí querem uma igreja do jeito deles. Então qualquer coisa, qualquer novela para eles está bom. Não estou falando dessa gente, se nunca foram crentes, se nunca se converteram, se não fazem parte do reino. A quem é você? Eu sou alguém que conheço a palavra, que estou zelando do evangelho desde que na minha família, quer dizer, tem uma história no evangelho. Eu posso falar de evangelho. Eu atravessei décadas conhecendo e vivendo o evangelho. Então eu sei o que eu estou falando. Isso aí é gente que quer se imbuir na igreja, não tem caráter e vergonha na cara para passar por um processo de conversão verdadeira, porque a grande maioria nem pode mais, já tiveram 10, 15 mulheres, nem tem mais, tem deles que nem tem mais solução. Mas quem é você para dizer? É a Bíblia, meu irmão. Existem aqueles que se perderam, que vão ser filhos da perdição, e tem os que foram procurados, acharam, e tem aqueles que já foram, nasceram dentro do Evangelho, vocês entendem? Então essas igrejas, para eles qualquer bodega serve de igreja, porque eles querem uma igreja que se adapte a eles. Eles não querem se adaptar e se transformar pelo Evangelho. Quem está entendendo? Então essa igreja que judaiza é um pecado terrível, porque está pisando na graça, está pisando no sacrifício da nova aliança do sangue, está negando Cristo e a doutrina da apostólica de Cristo. Vocês entendem? Então voltando ao tempo da lei, se enfiando debaixo de jugo de servidão, tocando chifre, chofar de carneiro, chofar na igreja, franjas nas roupas, mantos em cima das roupas. O templo de Salomão, um judaísmo terrível instalado no Brasil. Edir Macedo, um tremendo de um destruidor da veracidade do verdadeiro evangelho. Igreja judaizando, igreja introduzindo a Arca da Aliança. O que a Arca da Aliança nada mais é nada? Esquece a Arca, essa gente vão pregar, só tem Arca na cabeça. A Arca da Aliança acabou, meu irmão, isso não serve para nada, aquele caixote de ouro envelhecido e fedido, aquilo acabou. Entendeu? O que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança é a presença de Deus. Aquilo lá simbolizava no passado, aquele caixote fedorento, simbolizava no passado a presença de Deus. Aquilo ali foi banido na cruz. A presença de Deus hoje é o Espírito Santo manifesto. O Cristo se manifestou em nós, foi embora, ele era a presença aqui, ele foi, mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo é que se manifesta como presença de Deus para nós. Aquela caixa esquece. Aquilo ali acabou. É aquela Arca da Aliança, você está entendendo? Essas coisas aí, aqueles altares antigos, do tempo do sacerdócio antigo, aquelas pontas, gente cultuando o judaísmo, enfiando a Arca da Aliança. Isso não existe mais, meus irmãos. A mesma coisa, vocês sabem, quem conhece Bíblia sabe que a Arca da Aliança simboliza a presença de Deus, que aquilo ali acabou, hoje é o Espírito Santo. Vocês sabem que a Arca de Noé simboliza Cristo, a segurança, quem está na Arca está seguro. Jesus, tudo que estava na Arca foi transferido para Cristo, que naquela época quem estava na Arca era salvo, hoje a gente tem que estar em Cristo para ser salvo, porque a Arca hoje, a segurança, a salvação e o refúgio é Cristo. Cristo é a nossa Arca. Então você esquece negócio de culto judaizado, de Arca da Aliança, de chofar, de querubins, imagens de... Meu Deus, essa igreja, isso é um pecado terrível. Judaizar é voltar a se enfiar debaixo da lei. Então, vocês tenham muito cuidado com esse tipo de igreja e com esses apóstolos. Esses apóstolos, todos eles estão debaixo de uma falsa ordenação, todos eles trouxeram todas essas bárbaras para dentro do culto, milagres forjados, línguas estranhas a rodo, ausência da mensagem do Evangelho, milagres através de tocar em pés de mulher, pés de homens, cultos com adaptações de objetos dentro da igreja, tudo esse tipo de coisa aí, nada disso aí glorifica a Deus, isso aí tudo é aberração. Uma igreja verdadeira, ordeira, não trabalha dessa forma. E esses apóstolos têm sobressaído sobremaneira, são milhões deles. Por quê? Porque o povo quer essas obras de engano, essas aberrações. Aí vem essas mulheres apóstolas. Se já não existe apóstolo, imagina uma apóstola. Se o bispo
A gente podia deixar quieto e ter continuado com o presbítero, que o bispo é o mesmo presbítero, não muda em nada. Porque Pedro disse, nós que somos bispo e presbítero da igreja primitiva. Então o que Pedro? Pedro era um presbítero. Bispo no sentido de episcopado, de bispo, no sentido de ministério. Então por que bispo e bispa? Para impactar, para manipular a cabeça das pessoas. Então não existe bispa, nem apóstola, nem missionária, nem evangelista. Não existe pastora. Você tem que enfiar na cabeça isso e aceitar. Vocês não têm que vir porque a lei da vida do mundo secular quer equiparar as mulheres em igualdade ao homem. Isso aí deixa a sociedade secular ditar suas regras. Tem muitas coisas que vai fazer jus para a mulher na questão do trabalho, salário, essas coisas aí. A ajuda do marido com a mulher trabalhando os dois juntos na mesma nivelada, isso aí tudo bem, isso aí é glorioso. Agora querer impor cópias daquilo que a sociedade secular está implantando para trazer para dentro da igreja, a doutrina de Deus na igreja não pode mudar. Eu já falei para vocês aqui no passado, vou falar de novo, não existe um apóstolo, e aí vieram questionar nos meus vídeos. Questionar o que eu disse, que entre a ordenação araônica nunca existiu uma mulher. Será o sacerdócio, será perpétuo e eterno dos filhos dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos. Era um sacerdócio, até em uma forma hoje entendemos como nepotismo, mas era ordenança bíblica. E o que é ordenado biblicamente tem que ser cumprido. Você entende? No colégio apostólico não foi chamado uma mulher, eram 12 homens. Ah, pastor, mas não existia mulher, você que se equivocou, existiam mulheres extraordinariamente poderosas naquela época, essas mulheres de hoje não servem para lavar os pés daquelas. Sinto muito, mas essas mulheres que se ditam apóstola, bispa, essas mulheres mentirosas de internet, de igreja, que andam por aí estufando o vento, gritando grosso como homem e fazendo algazarra na igreja, enfiando a mão na cabeça de homem, se jogando em cima de homem, nos gritos heréticos e frenéticos. Meus irmãos, você não serve para lavar os pés das mulheres do passado. E Jesus não chamou nenhuma. Mas não impediu elas de estar junto com eles, andando e ajudando, como diz a Bíblia lá no começo, que a mulher seria adjutora. Vocês entenderam? Então vocês têm que entrar para dentro da casinha. Vocês têm que se converter. Vocês aceitando ou não a doutrina verdadeira, vocês vão ser julgados por ela. Vocês vão ser condenados pela palavra. Vocês estão entendendo? Não é eu que vos condeno. É a Bíblia. O próprio Jesus disse. Não adianta, meus irmãos, essas igrejas estão bagunçando, banalizando com o verdadeiro evangelho, essa é a realidade. Então não adianta eles introduzir a Arca da Aliança, eles introduzir qualquer tipo de atividade deles, heréticas e do tempo da lei dentro do culto, para impressionar pessoas. Não vai mudar em nada, vão ser condenados e julgados. No culto de Deus é muito fácil de entender. A igreja da graça ela é diferenciada. Ela é a igreja da graça. Entendeu? E na graça nós temos um favor imerecido. Então, porque nós temos um favor imerecido, vamos valorizar mais ainda, porque é mais perigoso a coisa. Porque no tempo da graça nós temos um sangue derramado, um sacrifício e uma posição que nós não era merecedor. Então, como nós não éramos merecedores e fomos imbuídos na graça, vamos ter respeito com a graça. Vamos respeitar o sacrifício. Hoje essas igrejas aí, apostólicas, igrejas desse pentecostalismo aberrativo, que não é o verdadeiro, que fique bem claro que o meu assunto aqui é o tradicionalismo, querendo reformular a igreja, o pentecostalismo que foi perdido no tempo, que foi confundido com o pentecostalismo verdadeiro, que é aquele provocado pelo poder da palavra, pelos dons verdadeiros, sinais e maravilhas, tá entendendo? Por esse pentecostalismo aberrativo, e esse apostolado da última hora que quer ratificar o culto de Deus, que é ir lá na raiz e dizer que eles são os apóstolos. Não chegam nos dedos minguinhos dos apóstolos de Cristo. Querem ser apóstolos numa ordenação antibíblica. Então tem que cuidar, meus irmãos, porque tem gente que vem para o altar, ele vem porque no livro extra-bíblico, porque no extra-bíblico, porque no livro que eu li, porque... E aí vem citando grandes figurões, porque sei lá, o escritor alemão, porque o pintor alemão, porque o fulano, porque o ciclano. Vem pregar para a gente livro, psicologia terrena, filosofia humana. Eu quero saber de Bíblia, meu irmão, de Bíblia. Aí vem uns que porque o Platão, porque disse isso, porque o Sócrates falou aquilo, porque o Orígenes disse isso. Eu não quero nem saber do que Sócrates, Platão falou, meus irmãos. Eu quero saber de Cristo, eu quero saber da palavra, eu quero saber do Evangelho. Tem muita história, muita ciência, muita filosofia,
muita psicologia em cima do altar e muito pouca Bíblia. Nada, ou quase nada de Bíblia, de mensagem de homens comprometidos. Homem comprometido não fica vociferando Platão, Sócrates, Orígenes e tantos outros, Einstein e tantos homens que até maçons eram, entendeu? Não fica com essa mensagem do Galileu, não sei o que tem, entendeu? Querendo calcular a velocidade da luz. Isso não interessa para nós que somos cristão verdadeiro. Para nós que somos cristão verdadeiro, queremos saber da salvação, o que interessa é a pregação do evangelho verdadeiro, humilde e simples. Uma pessoa que não é culta não vai entender nada dessas conversas. O povo precisa de Bíblia, os 4 evangelhos pregados, as cartas paulinas e a manifestação do poder de Deus. Você entende? Vamos pregar mais evangelho e mais vida no altar e esquecer os contos e histórias, porque tem gente que não está conseguindo entender mais nada. Então fica claro meu apelo para vocês. Eu precisava muito falar, vocês fujam das redes sociais onde vocês encontram confusão de mente. Vocês fujam. Tem coisa aí na internet que está roubando de vocês não só a essência do evangelho, mas o caráter, a vergonha, o respeito e até um bom convívio com a tua esposa, com o teu esposo. Vocês não sabem o que olha, vocês não escolhem coisas boas. Vocês acham que falou que é um cristão, é um canal de defesa, que está lá fazendo apologia ao evangelho, mas está lá com vídeos mundanos, profanos, mulheres nuas, palavras de baixo calão, falastrões, mensagens corrompidas. Vocês estão me entendendo? O que eu quero dizer? Vocês escolham o que vocês vão ver, o que vocês vão olhar, porque vocês vão se perder. Vocês vão perder a salvação de vocês, muitos de vocês vão perder a família, a salvação, casamento, bens materiais, posição profissional, vocês vão perder tudo, vocês vão virar uns cacos, vocês vão virar uns vadios da fé. Através da internet, não é que vocês são, vocês se cuidem, não é que eu estou ofendendo, quem eu tenho que falar. Vão se tornar vagabundos espirituais, porque isso que está passando nas redes sociais, a grande maioria do que se vê, 90% esmagador, é só vagabundagem. Vocês entendem? São coisas que, em vez de te colocar para frente, te dar uma injeção de ânimo, uma motivação, te coloca para trás, te faz sentir raiva, repúdio e nojo do verdadeiro evangelho e do Cristo revelado. Vocês estão entendendo? E aí é a hora que os desigrejados e o diabo e os senhores do mundo da nova era entram com tudo, destruindo a tua fé em Cristo. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Só em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. Nos ajude agora para o mês que vem, mais para o lado do fim do ano, nos ajude, abrace conosco para nós implantarmos a nossa primeira congregação, e eu vou estar postando, depois dela estiver realizada com curso, um material para vocês verem aqui no canal daquilo que a gente sonhou, lutou e orou para que acontecesse. Fique em Cristo, meus irmãos.